aqui um outro caso em relação a tracionamento, né? Nesse caso, essa paciente, ela já estava usando o aparelho há 7 anos e 2 meses. E desde o início o objetivo era um tracionamento de um canino superior esquerdo. Depois de 7 anos, você vê que de fato paciente se aplica muito bem ao caso dela, ela foi muito paciente, não aconteceu nada. Ela não teve sucesso e era sempre o profissional dizendo, não, é mais um pouco que vai dar certo, vamos ter êxito. Mas de fato não houve. Ela tem outros problemas, né, a face convexa e tal, mas vamos nos centrar aqui por enquanto na discussão sobre esse canino. Olha só a situação dela. Ela tinha esse aparelho, já havia sido feita uma cirurgia para colar um acessório no canino e tinha um amarrilho preso diretamente no arco, que de fato eu não sei bem qual era a intenção. Dessa forma, eu só sei que isso não chegaria a bom termo. Houve uma certa perda de ancoragem ali na região posterior superior esquerda, e era essa situação. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que replanejar. Tem que replanejar. Esse é o aspecto radiográfico, a posição do canino bem desfavorável, muito horizontalizado, com uma relação muito perigosa, eu diria assim, com as raízes de incisivo central e lateral. A imagem tomográfica, nesse caso, é muito importante, né, porque eu tenho essa relação muito próxima e eu preciso, para planejar aí a minha viagem, né, com esse canino, eu tenho que saber exatamente onde eu posso e onde eu não posso passar. Seria mais ou menos como fazer a baliza de um carro, eu tenho que criar um trajeto para que esse dente possa passar. Daquela forma, jamais isso seria conseguido, passando um fio contínuo e achando que ele fará tudo. Por essa imagem, o que ela me diz? Ela me mostra a relação entre os dentes e as raízes dos dentes adjacentes, e eu tenho que planejar o que eu preciso fazer, que sequência de movimentos eu preciso implementar para que eu tenha êxito. Nesse caso, vamos ver, eu preciso, primeiro, produzir um momento naquele incisivo lateral, jogando a raiz dele para a mesial, porque ele estava exatamente o contrário, ele estava muito divergente, essa raiz. E a mesma coisa em relação aos premolares. Os premolares também estavam com a raiz ocupando o espaço que deveria ser normalmente do canino. Então, eu preciso fazer isso, nesse plano. E eu preciso também, no outro plano, o plano vestíbulo lingual, eu preciso tirar a raiz do caminho. Então, eu vou precisar gerar um momento, gerar um torque, colocando a raiz daquele lateral mais para a palatina até do que o normal, para que permita a passagem do canino para a sua posição, para depois ela ser restabelecida. Eu preciso fazer isso tanto com o lateral como com os premolares. De que forma eu fiz isso? Foi feito um realinhamento e renivelamento do caso, e eu utilizei 2 alças retangulares. Esse é um fio TMA 1925, e eu fiz as ativações nessas alças retangulares exatamente para gerar aquele sistema de forças que eu planejei, ou seja, jogar a raiz do incisivo lateral para a mesial, os premolares idem, e também jogar para a palatino, para só então iniciar o tracionamento, que é uma coisa básica. Eu só posso tracionar um dente depois que eu tenho espaço no arco. Se eu não tiver espaço, eu não posso, sob o risco de causar a reabsorção das raízes dos dentes adjacentes. Pois bem, uma vez conseguido isso, e a gente já pode ver na imagem inferior que o lateral, de fato, e o premolar foram sobrecorrigidos, as raízes para as laterais, e aí foi incorporado um cantilever que vai me dar uma força extrusiva e distal. Ele tem meio que um efeito de retração sobre esse dente, ele está gerando essa força. É uma força distal e extrusiva que vai me dar um momento no sentido anti-horário nesse canino. Então, é aquilo. Esse é o sistema de forças e esse foi o mecanismo, esse foi o aparelho que eu planejei, que eu desenhei para executar esse procedimento. Então, esse é um movimento complexo, exige um planejamento detalhado. E o que eu gosto de enfatizar nesse tipo de situação? Esse é um caso que ainda está em andamento, mas que exige a presença muito forte do operador.
Esse tipo de situação não faz muita diferença qual é a prescrição de Bracte que esse paciente vai usar. Não faz muito sentido me preocupar com outros detalhes de marca, né, de material. É muito mais mecânica, é muito mais planejamento mecânico do que aparelho em si. Então, eu gosto de reforçar isso. O principal ator do tratamento ortodôntico é o operador. A gente tem que investir nisso, tanto na formação como no dia a dia. Você, como clínico, você precisa buscar cursos que te dê esse embasamento mecânico. E passe a acreditar menos que vai existir um aparelho mágico que vai resolver todos os seus problemas. Os aparelhos não pensam. Os aparelhos são instrumentos de trabalho. Eles podem dar o quê? Conforto. Eu posso ter um aparelho mais moderno, tecnicamente mais bem planejado, ele me dá conforto. Diminui meu tempo clínico. Agora, quem conduz sou eu. Eu sou o motorista da minha viagem, né? Quem conduz a excursão aqui sou eu, como o motorista principal. Eu tenho que saber, eu posso precisar aí do GPS, né? A tomografia me ajuda, mas a condução final é minha. Aqui uma imagem radiográfica parcial mostrando que já se iniciou a verticalização do canino, mas continua, esse é um caso que ainda continua. Ok? Agora, a gente vê que de fato ele está obedecendo aquilo que eu planejei. Eu quero uma extrusão com verticalização desse dente. Isso é aquele processo de monitoração do resultado. Ali está a estimativa do centro de resistência dele, a força que eu preciso e o momento que eu preciso. Aqui na imagem 2, a gente vê exatamente que o amarrilho que está preso à coroa do dente, ele assume a direção da força que eu planejei. Então eu consigo radiograficamente comprovar se eu estou direcionando minha força da forma que eu planejei. Isso seria o como fazer, né? E aqui tem um exemplo claro de como não fazer. Tá? Essa senhora, uma jovem senhora de 32 anos, ela havia me procurado cerca de 4 anos atrás, e de fato o caso dela, ela tinha a necessidade de uma intervenção cirúrgica, ela é um padrão 3, e tinha também um canino incluso, um canino impactado. Na época, ela não ficou muito satisfeita com a proposta que eu fiz, ela não ficou muito satisfeita com a ideia de fazer cirurgia, ela achou que era muito complicada e também por questões financeiras ela optou por não fazer esse tratamento comigo e procurou um outro profissional. Infelizmente para ela, né, ela me procurou agora recentemente, lembrou daquilo que eu havia falado e conversado para ela naquele tempo e me procurou agora por não estar satisfeita com os resultados que ela obteve depois desse período aí de 4 anos. Então o aspecto facial dela continua o mesmo, daquele momento que ela me procurou, entretanto olha aí a situação intrabucal dela. Isso é de dar arrepios, né? O profissional que estava conduzindo o tratamento dela, além dos problemas que ela já tinha, criou mais. Ele tentou fazer um tracionamento do canino puxando diretamente no arco, certamente foi muito mal conduzido isso, provocou além da mordida cruzada e levemente aberta que ela já tinha, uma inclinação de plano oclusal severa, vários dentes colapsaram. Para piorar, ele não conseguiu tracionar o canino e chegou um determinado momento que ela alega que ele ter dito que esse dente estava anquilosado e ela resolveu indicar a isodontia do canino. A isodontia também é difícil a gente julgar, né? Mas me parece que não foi bem executada, houve perda de grande área de tecido ósseo e agora ela tem um defeito ósseo significativo, relevante. Essa é a situação. Ela tem uma condição geral não muito boa dos dentes, tem uma área de defeito ósseo agora naquela região do canino e olha lá radiograficamente como é que ela se encontra. Então a gente vê que o que era ruim ficou muito pior para todo mundo, né? Para ela e para o profissional que vai assumir o caso dela. Então houve uma grande área de reabsorção desses dentes. Então muitos dentes desses estão perdidos, infelizmente estão perdidos, não tem mais como manter muito desses dentes.
Então agora nós estamos replanejando esse caso, mas ela vai precisar, o que ela achava antes complicado e que ela achava caro, ficou muito mais complicado e muito mais caro. Nós vamos ter que trabalhar a questão desse defeito ósseo, a parte periodontal, nós vamos ter que ver de fato que dentes vão continuar aí, que dentes vão ter que ser sacrificados, para replanejar, e ela vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Isso agora ela já está consciente. Tá? Então, aquela dúvida, é insucesso ou é erro? Nesse caso, me parece que não há muita dúvida. Aí houve erro, ou, aliás, houve muito erro. Há uma questão, quando a gente recebe esse tipo de paciente, que é muito comum na clínica. Qual é a questão? Você recebe uma paciente dessa e ela procura, ao fazer uma consulta, ela procura a sua opinião. E com frequência o paciente pergunta, e aí doutor, ele errou? Esse tratamento que ele fez está errado, ele causou esse erro? E existe sempre aquele dilema ético. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo dizer que o colega está errado? Eu devo dizer que ele está certo? O que eu devo fazer? Esse dilema é fácil de ser resolvido. Primeiro, existe a ética que você deve ter com os colegas, mas existe também a ética que você deve ter com o paciente. Tá? O código de ética é claro, ele diz que eu não devo criticar um colega na ausência dele. Então, eu nunca digo claramente, a vontade até é dizer, né, que esse aqui é um ato criminoso, mas você nunca deve dizer claramente, olha, isso aqui foi um erro, isso aqui está tudo errado. A minha postura geralmente eu digo, olha, o seu caso eu conduziria de outra forma. O seu caso hoje precisa fazer isso, isso, isso e isso. Mas eu não digo diretamente, olha, ele errou aqui, ele errou acolá, até porque não cabe a mim julgar. A esse profissional cabe uma avaliação justa, com direito à defesa, e isso não cabe a mim. Então, eu tenho que ser ético ao paciente dizendo que de fato está errado. Eu também não, se eu não disser nada, eu estou sendo conivente, eu não estou sendo ético com a paciente. Ela, ao pagar uma consulta, ela está cobrando de mim a minha opinião verdadeira e sincera. Cabe a ela fazer o juízo de valor. O fato de você dizer que faria de forma diferente e até dizer como você faria, ela vai comparar o que vinha sendo feito nela e vai deduzir que estava errado ou não. Agora, a partir daí, ela tem autonomia para decidir o que ela vai fazer, se ela quer continuar com esse profissional ou se ela quer mudar de outro profissional. Lembrando que para que você assuma o caso dessa paciente, ela vai ter que se resolver a relação que ela tinha com o outro profissional, mas em última análise, o paciente não tem dono, ele tem autonomia para ir e vir e ficar no profissional que ele convier, em relação de confiança, em relação ao que ele pretende. Tá? Então, esse tipo de situação é uma situação desafiadora. Daí a questão do que tem feito a gente refletir em relação a esse tipo de casos, e isso é cada vez mais comum, isso é cada vez mais frequente. Então, por que isso está acontecendo com tanta frequência? Não parece tão óbvio o tipo de erro que foi quando aconteceu. E por que esse profissional não enxergou isso? E aí entra aquela questão, a gente só reconhece o que a gente conhece. Reconhecer. Esse profissional provavelmente não conhece. Provavelmente não teve uma formação adequada. Ou se teve, ele esqueceu o que aprendeu. Ele entrou por um caminho equivocado. Isso é o dilema que eu enfrento hoje, tanto como clínico como formador. Eu sou professor de curso de especialização e eu tenho essa preocupação em passar isso para o meu aluno. A responsabilidade de fazer de fato uma ortodontia que a gente tem orgulho de, ao final de um tratamento, ver. E isso vale muito mais, isso é o que dá a graça e motiva a gente a continuar. O que esse profissional usou? Ele tentou tracionar um dente usando um fio contínuo, pode ter sido um fio tecnológico, um fio moderno, mas toda vez que eu passo um fio contínuo por todos os dentes, eu estou trabalhando com o que a gente chama mecanicamente de um sistema estaticamente indeterminado. Você vai me perguntar, você não usa esse tipo de fio? Claro que eu uso. Só que eu devo usar sabendo de fato o que ele vai me dar. Se o que ele vai me dar é o que eu quero,
está altamente indicado. E na maioria dos casos, tem essa indicação. Né? No dia a dia, com frequência se usa. Agora, eu tenho que discernir o momento em que isso não é bom, que não é vantajoso usar só isso. Né? Quando eu só trabalho com isso, eu fico refém dos efeitos colaterais que isso causa. Então, o sistema de força ele é chamado estaticamente indeterminado, quando não é possível determinar nem a magnitude da força, nem a direção, nem os momentos nos seus componentes. Cada dente vai se comportar de forma individualizada. Tá? Fica mais difícil determinar o sistema de força. Muito bem. Então, ó, é esse tipo de situação. Bom, se eu passo um fio direto, contínuo aí, eu quero a extrusão desse dente, mas juntamente com essa setinha da extrusão, tem o kit completo. Né? Tem as forças reativas. Eu quero essas forças reativas? Certamente esse profissional não queria uma força intrusiva nesse lateral, em nenhum momento no sentido distal. Muito menos intrusão nesse premolar e momento no sentido mesial. Por quê? Porque isso vai fechar o espaço que ele precisa para colocar o canino em posição. Foi delegado a função de pensar o aparelho. O aparelho é ótimo, é moderno, mas ele não pensa. Outra situação. Foi pensado entre o que eu quero, o que o paciente precisa e o que é melhor de se fazer, também foi transferido aí tudo para o aparelho resolver. Outro exemplo, e os exemplos são vários. Eu não tenho uma atitude fundamentalista, eu não defendo uma única técnica, eu defendo o bom senso. E eu defendo principalmente pensar mecanicamente. O que eu defendo é fazer planejamento mecânico dos meus casos. E aí colocar um aparelho, eu consigo colocar um aparelho e eu vou para minha casa tranquilo. Se eu tivesse essa atitude, que é uma atitude meio de cegueira, eu iria para a minha casa e ia ficar pensando, o que vai acontecer? Cada mês que o paciente voltasse no meu consultório, se fosse o caso, sempre seria uma expectativa. O que será que aconteceu? Isso é desconhecer mecânica. Então, quando eu conheço, eu sei exatamente o que vai acontecer. Isso dá muito mais tranquilidade. Então, olha só. Aqui é um slide que me foi cedido, uma imagem que me foi cedida, um profissional que tentou tracionar durante alguns anos um incisivo central anquilosado. E em vez, obviamente, do incisivo ser reposicionado, todos os outros dentes foram deslocados, chegando inclusive a colocar bandas nos incisivos, porque não seguravam mais os acessórios. No arco inferior a gente vê 4 bractos colados de forma desalinhada, com excesso de material de colagem. Então isso não é ortodontia. Essa pessoa não sabe, não é nem só mecânica, ela não sabe o básico. Talvez não daria nem para a gente chamar isso de cirurgião dentista.